Bom dia, tudo bem? Bom dia. Como é que vão, pessoal? Oi, Joyce, bom dia. Quem mais está aí? Sejam bem-vindos aos nossos estudos de domingo. Aos domingos estudamos o livro Ceifa de Luz. É esse livro aqui. É um livro da parceria do Chico Xavier com o Espírito Emmanuel, né? Comumente nós dizemos que Emmanuel é o orientador do Chico e é o grande organizador da obra mediúnica do Chico, né? Ele que era o grande coordenador disso tudo. Hoje o nosso estudo é em volta do texto do capítulo 45, Apelo de Sempre. Muito interessante, pessoal. Todos são, né? Difícil de dizer qual que é o mais. Mas então nós iniciamos pedindo a Jesus, ao Mestre de Amor, que conceda-nos paz, que ajude-nos a carregar os nossos fardos, que seja sempre o nosso grande orientador, através do sentimento, da compaixão, da misericórdia, amparando-nos em nossas caminhadas, que sejamos gratos também, como não, por tudo que esse Mestre, o único Mestre da humanidade, que Ele possa estar sempre conosco, em pensamento, em vibração, e junto a Ele, todo esse exército de irmãos que se aconchegam mais aos nossos lares, aos trabalhos, na senda comum. Muito obrigado. Que assim seja. Seguimos em frente, pessoal. Hoje, então, o capítulo 45 do livro Ceifa de Luz, Apelo de Sempre. O Espírito Emmanuel, ele faz sempre esse tipo de estudo que ele popularizou no nosso meio espírita. O Emmanuel pegava um recorte do Evangelho, que a gente chama de versículo, né? São pequenas frases. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, amiga. Pegava uma frasezinha do Evangelho, né? Do versículo bíblico. Às vezes, metade do versículo, ou como hoje, por exemplo, são 4 palavrinhas, não mais do que isso. E aí ele traz todo um ensinamento, um desenvolvimento, né, dessa frase, desse pequeno versículo. O versículo de hoje é escrito por Paulo apóstolo, está na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Paulo apóstolo escreveu muitas epístolas, né, que era a maneira com que ele se comunicava com as comunidades cristãs do primeiro tempo. Filipenses era uma dessas comunidades da região do Mar Mediterrâneo. Filipos era uma cidade grega, ficava bem no interior daquele litoral recortado entre o Mar Egeu, né, e o Mar Jônico. É bem assim central na região do Mediterrâneo. Filipos dá origem a um dos apóstolos de Jesus, né? Filipe, um dos apóstolos de Jesus, adveio de Filipos. Já ouvi isso aí, já li sobre isso também. Bom, Paulo então escreveu aos Filipenses: prossigo para o alvo. Emmanuel pega só essa frasezinha, prossigo para o alvo, que está no capítulo 3, versículo 14, para quem gosta de anotar, tá bom? O que a gente comumente faz aqui nos estudos de domingo? A gente pega
o versículo, às vezes até mais que um versículo, e a gente vai no original grego. Por que no original grego? Paulo escrevia em grego, né? O grego era a língua mais utilizada na época, é como o inglês hoje, né? O mundo se comunicava em grego. Bom, ou a maioria das pessoas se comunicavam em grego. Um grande orador precisaria saber, conhecer no mínimo o grego koiné, que era o grego usual, né? O grego tradicional das ruas, do comércio, porque senão não conseguia se comunicar. Então, os livros bíblicos, a primeira vez que se organizou, cada um deles, as cartas de Paulo, os evangelhos, todos eles foram escritos em grego, né? Para que tivesse uma maior penetração entre as pessoas. Diferente, por exemplo, do Antigo Testamento, que ele é todo hebreu, né? Toda a história do povo hebreu escrita em hebreu. Depois houveram as traduções. Mas a gente foi lá no original grego. No original grego, transliterando todo o versículo, não só essa partezinha do Emmanuel, todo o versículo diz assim: diariamente vigio e persigo a vitória celeste em convites de Deus e em Cristo Jesus. Vou repetir. Diariamente vigio e persigo a vitória celeste em convites de Deus em Cristo Jesus. Guarda muita semelhança com o prossigo para o alvo, né? A gente não está aqui reformando o que o Emmanuel fez, tá? Não é essa a nossa proposta. Nossa proposta é trazer uma visão alargada e abrangente do que é evangelho, né? O evangelho ele não pode ser restrito. Toda vez que a gente restringiu o evangelho durante a história da humanidade, nós transformamos uma literatura que é para ser libertadora, né? E transformamos ela numa prisão, né? São as obras fundamentalistas de igrejas pretensas, né? Pretensas igrejas que se dizem ligadas a Deus, porque Deus não vive em nenhuma porta, janela, nenhuma casa que seja feita de pedra. Deus não entra na igreja do jeito que a gente imagina que ele entre, tá? Deus não se une a uma religião pelo que nós dizemos dela na terra. É importante que se diga, né? A união com Deus, ela se faz pelo sentimento. Então é cada um de nós unindo-nos a Deus através do coração, do sentimento. Então, dessa forma, prossigo para o alvo, né? É uma das interpretações que o Emmanuel pescou, colocou aqui para a gente estudar, e nós fomos no original grego e fizemos o nosso trabalho aqui, tá bom? Bom, o que diz o Emmanuel então? O apelo de sempre. Nas horas de aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. 3 frases aqui impactantes. Nas horas de aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. Gente, em quantas oportunidades, né, de recapitulações que nós temos aqui na Terra, quantas delas são para o espírito que as vive grande prova. Eu vou excluir, por exemplo, da nossa reflexão, por exemplo, o desencarne das pessoas queridas e amadas, porque essa é uma certeza da vida, né?
A gente nasce, cresce, cada um dentro do seu projeto reencarnatório, né? Amadurece, adoece e parte para o plano espiritual para começar uma nova programação. É assim que a gente entende a vida, né, em sua amplitude pela doutrina espírita. Ela é extremamente racional e reencarnacionista, tá? E tem as explicações a respeito disso. Então, nós não vamos colocar a questão da morte física como sendo uma prova, tá? Entendendo que o sentimento, sim, né? O sentimento que eu carrego, que eu nutro meu coração, quando alguém muito querido parte, né? Aquele sentimento de tristeza, melancolia, amargura algumas vezes, né? Isso aí é uma outra situação. Agora, o partir não é uma situação, como é que a gente vai dizer? Não é uma situação desgarrada das leis da vida, né? Não é uma situação incomum. Todo mundo vai partir. Então, assim, nas horas da dificuldade, nos instantes difíceis, ele chama a atenção para que nós pensemos na obra cumprida, né? No nosso dever. Quando nós estamos sendo provados, né? Por exemplo, imagina que você trabalhe para um chefe muito hostil, né? Nos dias de hoje, gente, 2021 à beira de 2022, um chefe que nos traz muitas agruras, uma pessoa rude, né? E a gente precisando do trabalho. O trabalho não está fácil, né? A gente precisa se dedicar, a gente precisa levantar cedo. Isso faz bem, né? Nós nos tornamos úteis por causa disso. Ganhamos o nosso dinheiro, né? Para prover as coisas da vida. Isso não é nada proibido para se dizer. A doutrina espírita não vê assim. Então, agora, você todos os dias se depara com alguém que, ao invés de ajudar, né, a empresa a crescer, ajudar as pessoas ali num convívio mais humano, ele trata todos os funcionários de uma maneira rude. Né? E você a cada dia se levanta com dificuldade, pensando nisso, tem que trabalhar, não tem outra forma de você se manter nesse momento. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar linkados e ligados exclusivamente a pessoas que nos tratam mal, não é isso que eu estou dizendo. Mas o fato de você reunir suas forças, levantar cedo, caminhar para o seu trabalho, né, e suportar a rudeza de uma pessoa que se coloca numa posição superior à sua, isso é uma prova. E essa prova, quando ela é envolvida de determinação, de confiança, de fé, ela nos transforma. Todos nós temos experiências desse tipo, todos nós temos convivências desse tipo. E essas convivências, elas nos fazem a cada dia melhores, espíritos mais sábios. Por quê? A dificuldade forja a alma que se liberta. Todas as nossas dificuldades, elas são provas de fogo para o vaso que se está formando. Nós somos grandes vasos de barro, né, que são moldados pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, só que ele precisa do fogo. O fogo provador são as nossas dificuldades diárias. E cada dia nós temos algumas, né? Não só uma. Todos nós temos. Alguns de uma forma, outros de outra. Mas essas necessidades, essas provas do Espírito, elas sempre nos impulsionam à frente. Agora, o importante não é passar pelas provas. O importante, segundo São Luís no Evangelho segundo o Espiritismo, é como nós passamos por essas provas. Qual é a maneira com que eu entendo essa prova? Diz o Emmanuel, entender como sendo um dever a ser cumprido
É uma forma carregada de fé, de esperança e de determinação, né? O contrário seria eu maldizer essa situação, né? Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Vai deixar o seu fardo mais pesado, vai dificultar a sua caminhada e você não estará vencendo essa prova. Vamos falar o português mais claro. Teremos que repetir essas provas, porque elas não nos ensinaram o suficiente. Basicamente é isso, tá? Assim, bem superficial é isso. Vamos ver o que ele diz mais? A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertaram e te erguem presentemente nas memórias por instruções da vida, impulsionando-te à descoberta do genuíno amor. Para a frente é o apelo do mais alto, né? Eu vou trazer aqui para a gente discutir essa situação, para a gente falar sobre essa situação, uma palavra que a gente achou aqui na tradução em grego, né? O que o Emmanuel usou foi prossigo para o alvo. Perfeito, né? Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, né? O alvo é aquilo que a gente enxerga como metáfora de a luz no fim do túnel, né? É um ponto a se chegar. Por exemplo, eu me julgo bastante egoísta, né? Egoísta é aquilo que é a raiz de vários problemas humanos, né? Quase todos eles. O egoísmo, né? Ego, eu me colocar como centro do universo, né? Eu sou o mais importante, a minha dor é a maior. E o ismo é a terminação que exagera o radical, né? O egoísmo é o ego exacerbado, exagerado, né? Essa é a função desse ismo na palavra, né? Então o egoísmo é uma chaga da humanidade, né? É quando nós nos colocamos como superiores ao próximo. Quando você vê alguém fazendo uma coisa que você julga que faria melhor, e em pensamento você fala assim, coitado, né? Egoísmo, exacerbação do eu, do seu eu, né? Em detrimento do próximo. Mas nós temos um alvo. O que seria o alvo? Extirpar o egoísmo em nós. Então, para isso, você traça, né? Necessidades para você. Cada dia eu posso ser um pouquinho melhor. Eu vou olhar para o que o próximo está fazendo, eu vou pensar, puxa vida, é o que ele dá conta, né? Ao invés de eu ficar aqui mentalmente criticando porque eu sou melhor que ele, não, eu vou me colocar como igual e vou tentar ajudá-lo a fazer melhor o dele, para que ele seja melhor do que eu acho que eu seja. Então isso é uma maneira de você começar a trabalhar o egoísmo em você. Nós mesmos, né? Todos nós somos, pelo menos um pouquinho. Mas lá na tradução em grego apareceu a palavra vitória, que tem a ver com alvo, né? É a mesma palavra. Então nós temos assim, diariamente vigio e persigo a vitória, ou prossigo para o alvo, né? Tá tudo muito relacionado. A vitória, gente, é um tema bastante interessante da gente discutir. O que é sucesso? Essa foi uma questão levantada pela nossa amiga Bia, uma jovem palestrante da nossa casa, num estudo da quarta-feira, sobre um outro estudo do Emmanuel, né? Do livro Pão Nosso. E ela falava sobre vitória, né? Sobre conquistas, né? Aí ela habilmente dividiu as conquistas materiais e as conquistas espirituais, né? O que é a vitória, o que é o sucesso, né?
E foi instigando todo mundo, inclusive a mim. Eu fiquei incomodado com aquela situação, né? Foi instigando a todos ali para que a gente pensasse a respeito disso. São temas que nos afligem, né? Todo mundo quer ter uma vida confortável, não é? Todo mundo quer ter uma vida sem problemas financeiros, né? Uma vida normal, gente, que a gente trabalhe, né? Mas que a gente tenha tempo e recursos para passear, descansar, prover a família de uma maneira mais harmoniosa, mais completa. Nós estamos falando de recursos financeiros mesmo, porque quando nos sobra um pouquinho, você consegue, né, um momento mais ali, né, uma viagem que você não teria como fazer, um passeio com o filho no parque, né? Isso tudo custa dinheiro, né? Isso não é, eu não estou falando uma coisa absurda, né? Agora, isso é vitória, né? O que é vitória? O que é sucesso? Bom, foi levantada essa questão e nós chegamos a pontos tão legais de reflexão, que a vitória, se ela estiver baseada na questão exclusivamente material, ela não é vitória, né? Ela é um pretexto, né, para o ego. Não é apologia à pobreza, mas toda vez que você tem uma conquista financeira, comprou um carro, fez uma viagem para o Nordeste, teve uma passagem feliz num lugar, que seja, quando acaba, né, ou quando passa aquele furor, tudo volta ao normal, né? As nossas dificuldades mentais, elas voltam ao normal. Aquele atrito que você tem com o seu filho, né, e que na viagem feliz ficou camuflado, ele volta do mesmo jeito que ele era antes. Não é porque você viajou com um cara que você tinha dificuldade e depois você volta, a dificuldade acabou. Não, ela continua do mesmo jeito, né? Você tinha uma dificuldade de conversar com o seu ente, com o seu par, com sua mulher, com seu esposo, que seja, com o namorado, namorada, não interessa. Mas você tinha uma dificuldade, aí vocês fizeram uma viagem romântica no final de semana, deu tudo certo, namoraram, né? Se conheceram melhor, tiveram ali momentos de passeios gostosos, jantares. Aí volta segunda-feira, começa tudo de novo, a rotina, né? E o que mudou? Nada. Nós temos boas lembranças, fotografias, né? Tá tudo certo. Mas o que mudou em essência? Então, essa questão material, quando o homem entende que é uma vitória parcial, né? É uma vitória assim momentânea, isso é libertador. Porque o que nos faz melhor, os que nos faz fortes de fato, não são as coisas que a gente pode pegar. São as boas recordações, as boas lembranças e o sentimento que aquilo nos faz ter. Então, não é a compra de um produto, é como o produto como eu uso aquele produto. Eu posso comprar um carro novo pensando em viagens, ou eu posso comprar um carro novo pensando em transporte. Então, tudo isso mostra pra gente que quando Paulo diz que prossegue para o alvo ou persegue a vitória, não é nunca pensando na matéria. Ele não está pensando na condição dele de presbítero, não está pensando na condição dele de apostolado, de apóstolo. Ele não está pensando em nada momentâneo. Ele está pensando na felicidade. E a felicidade nós só alcançaremos com a vitória moral, ou vitória em espírito. Ontem nós tivemos um outro colega, na verdade não foi ontem, ele fez uma palestra na sexta-feira. Não é isso? A Ofélia está confirmando aqui comigo, a minha amiga Ofélia, lá do Sul. Como é que está o tempo aí, Ofélia? Bom dia, pura verdade, diz a Ofélia. Obrigado, querida. Muito bom te ver aqui. Olha só, um amigo nosso
o Júnior, Roberto Júnior, fez uma palestra pra gente sexta-feira lá na casa, aqui na casa Isabel Soares de Moraes. Ele foi muito feliz porque tratou de temas assim muito cotidianos, né, que a gente usa. Eu acho sempre falo isso aqui, né? Doutrina espírita é legal porque a gente pega aquela coisa que foi dita ali e fala assim, nossa, eu posso mexer com a minha vida hoje, né? Não é uma coisa lá longe, é hoje, agora, daqui meia hora. Bom, e ele foi muito feliz porque ele falava do assunto da fé, né? Fé, esperança, o acreditar que é muito pobre perante a fé, e foi muito legal. E ontem ele participa do nosso grupo mediúnico, né? E o Júnior fez um comentário que foi perfeito no estudo. Ele falou assim, que ele tem um outro colega espírita, palestrante, conhece muito, sabe muito, conhece tudo, gente. Uma pessoa que ele não só leu a codificação, ele estudou cada linha da codificação, os livros do Chico, os principais, tudo. Sabe tudo, inclusive de cor. E essa pessoa disse pro Roberto assim, olha, sim, né? No reservado. Olha, eu trocaria R$1 milhão, R$1 milhão só por um sentimento. Eu trocaria tudo que eu já li na minha vida de espiritismo por um sentimento. Porque na verdade é isso que vale. Mas isso me tocou de um jeito. Por quê? Porque a gente fica buscando, gente, na letra. Só que ele mesmo, Paulo, já falou, a letra é morta. O que é vivo é o espírito. Então o que adianta a gente ficar decorando versículo? Lendo e não consegue praticar com o vizinho, não consegue praticar com o porteiro. Mas a gente fala isso e não muda nada na nossa vida, repara. A doutrina espírita ela não te pede conhecimento, ela te pede atitude. A vitória é essa, exclusivamente essa. Transformar tudo que você acha que você tem, porque nós pretensamente achamos, eu estou no meu apartamento, eu caminho com o meu tênis, eu ando no meu carro, eu tenho os meus filhos, a minha esposa, nada disso é nosso, é tudo empréstimo. Então essa é a verdade. Então a vitória é o quê? É entender que isso tudo está aqui para mim, né? Por dádiva divina, para que eu desenvolva em mim o sentimento. Só isso. Esse espírito que falou para o Roberto repetiu para a gente, foi muito lúcido a dizer que trocaria tudo que ele fez na vida por um sentimento. Mexeu bastante com a gente. Para finalizar, pessoal, o estudo de hoje, eu tenho que acabar de ler o último parágrafo do Emmanuel. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recursos de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel de que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto a advertências da retaguarda, uma vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Aí o Emmanuel enriquece com essas palavras e essa maneira de nos mostrar que tudo que foi passado está exposto no retrovisor do carro, né? Eu olho, só que eu não posso ficar fixado no retrovisor, porque senão eu bato o carro. Eu olho e olho à frente, né? Eu estou vendo o futuro, eu não estou me apegando ao passado. O passado está aqui, está no retrovisor, né? Eu olho, mas eu me concentro para frente, né? Então, assim, perseguir o alvo é olhar para frente, né? Perseguir o alvo, perseguir a vitória é olhar para o futuro, né? E o futuro não é material, ok?
No Coletânea do Além, Autores Diversos, nós pescamos uma poesia do Augusto dos Anjos, né? Escrita pelo Chico, A Grande Vitória. Cabe bem para encerrar o nosso estudo de hoje. Diz assim Augusto dos Anjos: reacende-se os fogos da batalha, chora de angústia o mundo miserento. Caim passa de novo dominando a civilização que se estraçalha. As bastardas paixões gritam em bando, misturando-se ao coro da metralha. Tudo pavor e morte, sem que valha a voz da fé no vórtice nefando. Sobre as filosofias dos compêndios, há misérias, canhões, trevas, incêndios, desventuras que o homem não socorre. Mas o Cristo, que nunca desespera, ama sempre e elabora a nova era, na vitória do bem que nunca morre. Augusto dos Anjos. Eu amo poesia, porque os poetas, eles conseguem, com a arte, transformar um estudo, né, um assunto, em palavras, né, em poucas palavras. Fiquem com Deus, um ótimo domingo para todos, beijo no coração, beijo, beijo.